and the stairway was blocked. Arquitetos e escultores criaram um esquife rico de simbolismos retratando a ressurreição de Pakal no além. Os escribas receberam ordem de desenhar uma grade que acomodaria 640 glifos contando a história do reinado de Pakal. Many Maya pyramids don't leave much textual record on them. The opposite is the case in the temple, the inscriptions. Everything about it, from these huge tablets on the summit to the information inside, proclaims that this is the final resting place of the founder of one of the great Maya dynasties. Em 683, após reinar 68 anos, o menino de 12 anos que se tornou o maior governante maia morreu aos 80 anos. Foi pintado com um cinábrio vermelho e adornado com ricas joias. Uma máscara de jade foi colocada sobre seu rosto. O legado de Pakal, o Grande, seria difícil de igualar, mas seu filho aguardava na sombra havia quase 50 anos. Correndo contra o tempo, ele começou a construir uma série de edifícios desafiando as leis da física e da mãe natureza. Em 684 depois de Cristo. O poderoso rei Pakal havia enfeitado Palenque como nenhuma capital maia conhecida. Depois de 68 anos de reinado, seu corpo foi enterrado em uma tumba que rivalizava com as dos grandes faraós. Agora cabia ao filho dele cuidar do legado paterno e firmar-se no trono. Seu nome era Kambalan. Pakal was the founder of a dynasty, but his son was a great consolidator. He was someone that was going to make sure that that dynasty would continue. O novo rei de 48 anos lançou-se imediatamente num projeto ambicioso de 3 pirâmides imaginado para perpetuar seu nome. He designed and constructed the Cross Group, one of the most intricate and beautiful groups of ceremonial temples ever constructed in the Maya world. These are his memorial, and they tower above the palace. They look down on the works of his father. And in some ways, I think they represent a statement of individuality, that he himself is going to leave his imprint on the city, just as his father did. Kambalan ordenou aos engenheiros que construíssem 3 complicados edifícios: o Templo da Cruz, o Templo da Cruz Folhada e o Templo do Sol. Os engenheiros de Kambalan dariam um gigantesco salto adiante, usando sofisticados cálculos de geometria, ainda desconhecidos no mundo todo, em que se basearam para criar um sistema numérico. One of the many ways in which the Maya were ahead of their time was in their creation of what we would refer to as zero. With a similar combination of a shell which represented 0 or completion, and then a dot, number 1, and then a 5. By just placing them in different positions, they were able to multiply, and reach incredible numbers. The Greeks and Romans were tremendous engineers, theologians, historians, and so forth, but were very limited by their mathematical system because they didn't have a zero. So here you have the irony that they were able to produce great public works, philosophy, and whatnot, but are really pretty lousy mathematicians compared to the Maya. As observações dos sábios de Kambalan podem ter incluído a descoberta de proporções como as raízes quadradas de retângulos e uma coisa que conhecemos como razão áurea. Algo natural que pode ser visto nos animais, na natureza e no corpo humano na proporção de 1 para 1,618. Measure a person from his head to his belly button, and then from his belly button to his feet, you get a proportion very close to 1 to 1.618, the golden mean. Estudiosos acreditam que essa proporção vem sendo usada nas estruturas há milhares de anos, em lugares como as pirâmides de Gizé, no Egito, e o Pártenon, na Grécia. O Homem de Vitrúvio de Leonardo é um estudo dessa proporção. Dizem que a Mona Lisa tem a mesma razão no rosto.
Não tendo nada mais que varas e uma corda, os engenheiros de Cambalam puderam medir as raízes quadradas dos retângulos. No Templo da Cruz, essa forma foi usada para marcar os dois grandes pilares da fachada, a largura do portal do meio e as paredes internas. A razão áurea está nas câmaras de trás e na base, cujo lado menor é 1 e o maior é 1,618. Usando quadrados e proporções naturais no Templo da Cruz, o desenho do piso foi ganhando forma e beleza, cheio de geometrias, história mitológica e o legado do próprio rei. Mas nem toda a engenharia de Palenque baseava-se na vida após a morte. Os arquitetos também focalizaram necessidades mais práticas. One of the names of Palenque is Lacamha, which means place of great waters. We have 4 rivers running through Palenque year-round. We have dozens of springs. We have water everywhere. Mas essa riqueza também trazia problemas. Palenque era cercada de altas falésias, fontes naturais e gargantas que modelaram toda a região, deixando não mais que pequenas áreas planas adequadas à construção. Unlike most Maya cities, the problem facing Palenque wasn't how to store water for the dry season, it was how to deal with an overabundance of water. As you can see, everything is green here, it rains every day. So to meet this challenge, the city planners devised a unique way of diverting the pre-existing streams by building subterranean aqueducts that would channel the water underground, thus saving more land on top for cultivation. These tunnels were lined with limestone and they were covered with our old friend from Egypt and Greece, the corbelled vault. Series of protruding stones, one on top of the other, formed sort of an arch overhead. Now these ceilings were so sturdy, they could support the massive weight of Palenque's giant plazas overhead. So the people were walking along with the water rushing underneath them, being diverted away from the city, just like it is where I live today in New York City. O mais incrível é que há sinais de que os arquitetos talvez tenham descoberto um modo de utilizar a pressão da água. Construíram dutos de água por dentro do terreno acidentado, às vezes até colina acima. Quando se aproximavam dos grandes edifícios, os dutos iam se estreitando gradualmente. Como nas fontes romanas, a água ganhava forte impulso ao correr por dutos cada vez mais estreitos e assim a água corrente chegava aos edifícios. We have beautiful systems of sweat baths and swimming pools and aqueduct. In its day, it would have rivaled any of the Roman aqueduct systems. We don't see this use of water pressure anywhere else, and it doesn't appear again until the Spanish bring the technologies with them. Juntos, Cambalam e Pacal governaram Palenque por quase 100 anos, levando a engenharia maia a um nível nunca atingido antes. O futuro parecia brilhante para a bela e florescente Palenque. Mas seus dias de glória tiveram um fim repentino. Alguma coisa aconteceu ao mundo maia que fez sua mais promissora cidade implodir. No século VIII, Palenque, Tikal e outros reinos maias expandiam-se por todo o continente. Altas pirâmides, vastas urbanizações e palácios suntuosos alardeavam a glória dos grandes reis. De repente, essas cidades começaram a se dissolver, uma depois da outra. Os escultores deixaram de criar monumentos para contar sua história e os reis pararam de encomendar construções. A civilização maia havia mergulhado na escuridão. It's not that the entire Maya lowlands is abandoned overnight. It's that, one kingdom falls here and another one 10 years later falls over here, then another one over here. The causes of the Maya collapse remains a great debate among scholars. We're really talking about a society that was pushing itself to the limits. There is no one single explanation for this implosion, but scholars seem to believe that environmental catastrophe led to a full-blown meltdown for the Maya civilization. The soil no longer produced crops, thus lack of food and polluted water produced malnutrition and disease.